E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Hoje aqui comigo, João Ricardo Batista, o homem do júri, que dizem já fez júri até na lua. Tiago Bunin, que é o nosso professor querido, que hoje está do outro lado do mundo, em lua de mel. Está curtindo um belo filé essa hora, jantando, e não vai conseguir participar. Talvez ele apareça aí nos comentários, qualquer coisa a gente coloca ele para dentro um pouquinho aí. Merecidas lua de mel, né, para o doutor Tiago Bunin. E hoje nós vamos fazer um episódio completamente diferente. Nós vamos responder perguntas. Então você que está ouvindo isso aqui pelo Spotify, pelo replay, já sabe que se você não acompanha ao vivo, também está perdendo, tá? Mas se você não conseguir acompanhar ao vivo, aproveita aí o Spotify, que eu tenho certeza que essas dúvidas também podem ajudar o seu caso concreto. Vamos lá, deixa eu escolher aqui uma dúvida para a gente poder colocar a primeira dúvida aí. Vai lá, João. Olá, olá, muito bom dia a todos. Começamos mais um Clube Criminal e hoje perguntas e respostas. Quero agradecer a você que diariamente está conosco aqui, seja no Spotify, todos os dias, seja aqui no Clube Criminal, ao vivo, meio-dia, no Instagram. Quero pedir para você também que ajude a divulgar esse projeto que tanto conhecimento nos traz. E hoje vocês vão ter uma pitadinha, um gostinho, uma colher de chá do que é a nossa sala secreta. Na sala secreta, todas as quartas-feiras, os membros da comunidade criminal na prática se reúnem para a gente falar de casos reais, trocar experiências com criminalistas que diariamente estão lidando com a senda da defesa criminal. A diferença é que lá a gente tem inúmeros criminalistas que trocam informações entre si, junto com o Rodrigo Alvarez e eu, e hoje só o Rodrigo e eu, a gente vai falar aqui sobre questões que vocês levantarem, quem sabe ajudando você criminalista a solucionar os seus problemas diários. Vamos lá, Rodrigo. Show de bola. A primeira pergunta que eu selecionei aqui foi do Caio Massetti. Ele perguntou: na sentença é necessário o juiz atribuir valor às atenuantes ou pode deixar implícito? Cara, é muito legal a tua pergunta, porque não é só atenuantes, né? O juiz, no fundo, né, na hora de fazer a fixação da pena, isso cai nos concursos para magistratura, tá? E eu não sei porque que o juiz não faz depois. Ele tem que individualizar tudo o que ele puder dentro da sentença. Como assim, Rodrigo? Imagina um caso que seja crime continuado, por exemplo, ou um caso em que seja concurso material de crimes. Todos esses casos de concurso de crimes que aparecerem dentro do seu processo, o juiz não pode falar assim: olha, foram 300 furtos e por isso eu dou a pena de 10 anos e aumento um sexto. Só dando um exemplo meio maluco aqui, tá? Não é que vai acontecer assim. Só para você poder entender. Ele teria que individualizar cada um desses furtos. E teria que falar a pena de cada um deles. Ou ele poderia falar, como eu tenho 30 furtos iguais e idênticos, para cada um deles eu atribuo a pena de 1 ano de reclusão. Aplicado o concurso formal de crimes aqui, eu vou aumentar mais tantos. E assim também funciona para tudo que o juiz for fazer na sentença. Por exemplo, atenuantes ou agravantes. O juiz tem que falar exatamente quanto ele está aumentando. E a técnica mais correta seria, inclusive, o juiz, para cada uma das circunstâncias do artigo 59, falar o quanto ele aumenta e por que ele aumenta em cada uma dessas circunstâncias. Tá? Eu vi pouquíssimos juízes fazendo isso, e eu gostava muito de trabalhar lá em Três Lagoas com um juiz que chama Juliano, ele é aqui do estado do Mato Grosso do Sul, inclusive, que ele fazia exatamente isso. Ele pegava cada uma das 8 circunstâncias judiciais de 59 e falava o que ele enxergou em cada uma dessas circunstâncias. Então, se você abrir, para quem não conhece nada, está começando agora, se você abrir lá o CPP aqui, o Código Penal, deixa eu abrir aqui, e lá no seu artigo 59, só um segundo, que ele abriu errado aqui. Você vai ver que o artigo 59 fala: o juiz atendendo à culpabilidade, ponto número 1. Então, em tese, o juiz teria que falar assim: com relação à culpabilidade, enxergo que a culpabilidade é normal para o caso, portanto, não aumento a pena neste ponto. Aí ele teria que falar: aos antecedentes, denota que o acusado tem um antecedente criminal composto por isso, isso, isso. Por isso, aumento a pena em 1 mês, em 2 meses. E aí ele vai escolher ali e vai dar uma razoabilidade para aquela pena. E assim ele vai, em cada uma das 8 circunstâncias que está aqui. Seria a forma correta. Mas não é assim que o juiz faz. O juiz ele pega e fala assim: atendendo a culpabilidade, antecedência, dá major a pena em 6 meses. E aí você não entende aonde que está, por que ele majorou. E às vezes ele escreve: tendo em vista que
o motivo do crime foi muito grave porque o réu estava com uma arma de calibre potente que podia matar a vítima, majora o roubo em 6 meses. E aí você vai pensar, opa, peraí, isso não é artigo 59, tem um erro aqui. Então é importante que você saiba o porquê que o juiz aumentou e aonde ele aumentou cada circunstâncias. E falando sobre atenuante, causa de aumento, causa de diminuição, tudo isso tem que estar fixado na sentença. Rodrigo, se não tiver, o que eu faço? Embargos de declaração para que o juiz explique aonde ele aumentou, quanto ele diminuiu. Quanto que o juiz às vezes não dá o valor da atenuante? Por exemplo, a pena está no mínimo legal e o juiz entende que não dá para reduzir a pena do mínimo legal. Atenuantes e agravantes não reduzem do mínimo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, tendo em vista que a pena já está no mínimo legal, reconheço que existe atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la. E aí ele não vai colocar o quanto que ele diminuiu ou aumentou, tá? Ou pode ser um esquecimento mesmo do juiz. João, você tem alguma coisa a complementar aí sobre esse ponto? Tem. Rodrigo, eu sempre acabo dando uma puxadinha para o júri, mas ela é aplicável a todo e qualquer crime que tem uma dosimetria da pena onde se considera o artigo 59. Por exemplo, o que é muito comum de acontecer? O juiz, na hora de valorar a pena, ele fala conduta social e personalidade do agente reprovável. A conduta social geralmente é baseada em questões abstratas. E a personalidade do agente também. Ah, porque ele é violento. Ah, porque ele reitera no crime. Peraí, muitas das vezes esses conceitos são baseados em questões abstratas. Vizinho que foi arrolado como testemunha abonatória. E para além disso, quando a gente fala de motivos do crime, que é uma das circunstâncias do 59, muitas vezes o magistrado ele coloca um motivo do crime desabonador que é comum ao tipo. Ah, é porque o homicídio foi cometido com extrema violência. A pessoa lesionando, quantidade de sangue, não sei o quê. Isso já é natural. Então, um homicídio qualificado, claro que ele vai ser pior que um homicídio simples. Então, muitas vezes, há um bis in idem, há uma certa, um prejuízo desnecessário, sem laço objetivo no processo, a fim de demonstrar essas questões que, às vezes, são subjetivas. Então, por exemplo, personalidade do agente. Como que vai valorar negativamente sem, por exemplo, um exame psiquiátrico do seu cliente? Se há, e se no laudo tiver lastro objetivo para isso, quem sabe a gente pode abrir margem para uma valoração negativa por parte do magistrado, se isso não configurar bis in idem. Então, presta atenção que, às vezes, o motivo que ele colocou na circunstância judicial já qualifica o crime. Já está na segunda, na terceira fase. Então, isso é um negócio que o advogado bobeia, às vezes, não presta atenção. Não só por não ter prova objetiva das circunstâncias do 59, por ser impossível de fazer isso, e às vezes a gente tem lá um claro direito penal do autor, que pune o indivíduo pelo que ele é e não pelo que ele fez, sem prova no processo, piorando a pena do cliente, e às vezes com bis in idem, com as qualificadoras, ou circunstâncias, ou as questões relacionadas à segunda e terceira fase, já pontuadas na primeira fase. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está escolhendo aqui nas caixinhas, tá? Por quê? Fica mais fácil. O comentário, ele vai passando aqui, a gente perde o raciocínio no meio, não lembra da pergunta. Então eu estou buscando as caixinhas, até porque também fica bonitinho, assim, escrito perguntas e respostas aqui. A gente vai pegar uma ou outra do comentário aí, mas a gente vai dar preferência para quem está na caixinha. E a gente vai escolhendo aleatoriamente aqui, beleza? Bom, vamos lá. A pergunta é possível derrubar prestação em transação imposta pelo juiz? Eu acho interessante, João, essa pergunta aqui dele, porque a gente pode falar um pouquinho do juizado, né? E dentro do juizado, na transação... Não está aparecendo para mim aqui. Oi? Não está aparecendo para mim aqui. A pergunta é essa, se na transação penal é possível derrubar uma prestação, eu acho que é de serviço à comunidade, por exemplo, que o juiz fixou. Foi assim que eu entendi a pergunta. Vou responder ela dessa forma. No juizado, não tem muito uma formalidade, tá? Então, no juizado meio que pode tudo. Como assim, Rodrigo? Eu já tive processo que estava lá na alegação final, o juiz estava próximo de dar sentença e a gente pediu, excelência, acabei de conversar aqui com o meu cliente, ele entende que seria mais benéfico agora, depois de passado muito tempo, fazer a transação penal, será que o promotor não pode oferecer? Cara, o promotor concordando, no juizado, você vai acabar fazendo. Então não é algo que tem uma formalidade muito grande. Então vamos supor que o seu cliente aceitou uma transação penal e lá constava que ele tinha que fazer 3 meses de prestação de serviço à comunidade. Tem como alterar isso durante o processo? Tem. Faz uma petição para o juiz explicando por que para o seu cliente é impossível ele cumprir aquela prestação de serviço à comunidade. Vou dar um exemplo.
Olha, excelência, o meu cliente, devido à pandemia, está trabalhando em turno integral. Está, inclusive, fazendo 2 empregos diferentes. E ele chega na casa dele extremamente esgotado. Ele não consegue ir fazer uma prestação de serviço à comunidade. Por conta disso, por ser incompatível a prestação de serviço à comunidade, requeiro que faça uma outra proposta de substituição daquelas medidas impostas. Tendo em vista que o meu cliente quer cumprir a transação penal, ele não quer ser uma pessoa que descumpre. Por isso ele está vindo antes de ser impossibilitado de cumprir essa forma, pedir que seja alterada a forma de prestação. O que acontece muito, que a gente vê lá, olha, o lugar que mandaram eu ir fazer a prestação de serviço à comunidade só aceita no período da tarde. E no período da tarde eu estou trabalhando, não tem como eu ir fazer essa prestação. E aí você vai ir no local, fazer uma diligência, pegar lá a declaração daquele local falando que, olha, o serviço aqui é só na parte da tarde. Você pode pedir para ele mudar de endereço e assim vai. O que não dá para conseguir? Olha, meu cliente acha que é muito ruim ir lá prestar serviço à comunidade, então ele não quer fazer. Cara, se seu cliente não tem nenhuma justificativa para não prestar serviço à comunidade e ele aceitou uma prestação de serviço à comunidade, não dá para falar porque mandaram eu limpar banheiro e por isso eu não quero mais prestar serviço à comunidade. É uma prestação de serviço à comunidade. Você vai ter que fazer o que a instituição mandar ali. É muito complicado você conseguir mudar uma prestação de serviço porque o seu cliente não quer fazer uma determinada função ali dentro daquele órgão que mandaram ele. A não ser que seja algo realmente para denegrir a imagem daquela pessoa. Só que é muito difícil você justificar isso, né? Como é que você vai falar o seguinte, olha, meu cliente está limpando o banheiro de uma escola pública e eu acho que isso vai denegrir a imagem dele. Não dá para você falar isso, porque tem pessoas que trabalham fazendo essa função. Mandou ele varrer rua, e isso denigre a imagem. Não tem como. Então, assim, o que seria denegrir a imagem? Você expor o cara ao ridículo. Ele vai segurar uma placa na instituição escrito desculpe pelo que eu fiz. Sei lá, ele foi prestar serviço na polícia e a polícia colocou ele com uma placa lá na frente falando assim, olha, a polícia é muito boa e desculpa pelo que eu fiz, sei lá. E eu já vi casos assim, tá? Então isso seria uma prestação equivocada. João, alguma coisa sobre esse tema? Vamos lá, dica prática sobre transação penal, já que a gente puxou esse gancho. Quantas e quantas vezes eu vejo advogado indo para o juizado especial criminal sem saber atuar de forma estratégica? Eu falo que o juizado especial criminal é um dos locais mais legais para atuar para bons advogados. Assinador de transação penal é um péssimo advogado, um péssimo criminalista. Então, se você resume a sua atuação em acompanhar o seu cliente só para ele assinar a transação, você não sabe a estratégia do juizado. Primeira coisa, entenda. Transação penal é uma negociação com o Ministério Público. É você negociando, não é só aceitar o termo, não. Fala com o Ministério Público, o promotor, fala, doutor, isso aqui não tem razão de existir. O meu cliente, olha só, o crime é tão... Não tem nem prova do crime existiu, mas é tão baixinho que a gente está querendo evitar o processo, ele não é culpado. Pô, vamos flexibilizar essa condição? Olha o valor que o senhor impôs. Poxa, ressarcimento à vítima do quê? Né? Que tipo de indenização à vítima? Isso aqui, será que tem previsão na possibilidade lá do 76, do 77 desculpa, eu tô confundindo, 76 do juizado? Então, no final das contas, dá uma olhadinha na Lei 9.099 e veja as condições. Primeira sacada, às vezes o Ministério Público coloca condições que não estão previstas em lei. Para além disso, às vezes eles querem impor como se fosse um contrato de adesão onde você aceita ou não as condições. Você tem que negociar. E para além disso, a pergunta fala sobre o juiz, né, atribuindo. Na transação penal não tem nada a ver com o juiz, é com o promotor. E acontece dentro de uma audiência preliminar. Essa é a primeira sacada. Por quê? Às vezes, você consegue resolver a situação do seu cliente não na transação, na suspensão condicional do processo, que não é com o promotor, que é com o juiz. E aí o que você vai fazer? Digamos que não teve negociação com o promotor irredutível, grosso contigo, botou uma condição que o seu cliente não consegue cumprir. E você também não quer o processo. O que você vai pedir? A estratégia só para quem está no clube criminal aqui. Você vai falar, excelência, pelo visto, a gente não vai conseguir fechar a transação penal e eu gostaria que a senhora, nessa mesma audiência, recebesse a minha resposta à acusação oral e fizesse a próxima audiência. Olha só, você vai pedir para ela unificar a audiência, não marcar outra, pedir para unificar. Você vai fazer o quê? Resposta à acusação daquela genérica de forma oral, vai falar, fulano de tal, pelo seu advogado já qualificado nos autos, vem por meio dessa apresentar sua resposta à acusação, motivo pelo qual reserva-se a adentrar o mérito da causa,
após a instrução criminal, se houver, razão pela qual requer, desde já que Vossa Excelência proponha ao fulano de tal acusado as condições impostas por esse juízo para a suspensão condicional do processo. O que você está pedindo? Juiz, já que o promotor é irredutível, ruim de negócio, não dá para resolver com ele, vamos resolver com o juiz. O juiz vai unir isso aqui, e uma coisa interessante, as condições para a suspensão condicional do processo, elas são geralmente muito mais brandas financeiramente e também na questão de trabalho. Qual que é a parte pior da suspensão do processo? Vai mandar o seu cliente se apresentar a cada 2 meses, isso aí pode ser negociado, inclusive. Fala, doutor, ele trabalha, tem como ele se apresentar uma vez a cada 6 meses? Tem como ele se apresentar trimestralmente? Tem como ele se apresentar por WhatsApp na VAR, agora que a gente está no WhatsApp da VAR, porque a gente está em pandemia e ele trabalha viajando? Note que às vezes a apresentação periódica, que é o que eles mais colocam, desonera o seu cliente de ficar fazendo serviço comunitário, entende? Então, às vezes, é uma sacada que você, para o cliente, resolve a mesma coisa, só que as condições, às vezes, com o juízo, são mais favoráveis para o cliente. Aí você tem que ver o que é melhor para ele. Porque, às vezes, você pega um empresário e manda ele se apresentar a cada 2 meses, você complica a vida do cara. Às vezes, é melhor pagar 10 salários mínimos ali, 5 salários mínimos na transação penal. Então, o esquema é estratégia. Saiba, conheça as medidas despenalizadoras do juizado. Isso aqui, ó, é obrigação, é tarefa de casa que, se você, advogado criminalista, não fizer, outro vai fazer. E aí eu tenho assim, ó, agora é o momento sabão, tá? Eu vou dar uma ensaboada em advogado criminalista preguiçoso. Não tem lugar para todo mundo no topo. No topo é lugar para só 1, 2, para poucos, tá? É primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem não faz isso não entra no topo. O topo é para quem está aqui todo dia estudando, para quem vai sair dessa aula aqui, ó, incomodado, e vai aprender, ler tudo que tem para ser lido com relação à suspensão condicional do processo, transação penal, suspensão condicional da pena, as medidas despenalizadoras como um todo e o procedimento do juizado. Dever de casa, e eu quero que a galera bota no comentário aqui, ó, quem já ficou incomodado com pulga na orelha e vai depois aqui desse encontro do criminal começar a estudar essas medidas despenalizadoras. Ô, João, só dando uma complementadinha no que você falou, que eu achei um ponto muito importante. Hoje em dia, por praxe, a maioria dos juizados, eles dividem audiência preliminar e audiência de instrução e julgamento. Mas a lei, na essência dela, não era para dividir nada. Então você tem que prestar atenção que no momento da oferta da transação penal, o promotor já apresentou a denúncia. Normalmente ele apresenta a denúncia, você já sabe qual é o conteúdo que vai ser denunciado. E por que isso acontece? Porque outro ponto que você tem que olhar muito é que no juizado, tem muito lugar, tá? Não vou falar que é todo. Mas que a denúncia acontece até em crime atípico. Até em fato que não vai conseguir nem receber a denúncia. E como a transação é antes, você tem que ficar esperto nisso, tá? Crimes que às vezes nem vai conseguir receber a denúncia, o promotor está oferecendo prestação de transação penal. Crime prescrito. Ó, já peguei um monte de crime prescrito que o promotor oferece transação penal. Cuidado, tá? Você vai chegar lá e falar, porra, transação penal sempre é bom, sempre é ótimo porque eu cabo com ela aqui. O promotor chegou e ofereceu para o senhor 500 aí para o serviço da comunidade, tá, para o conselho da comunidade aqui, paga isso daqui. Opa, dá uma olhadinha, vê se a prescrição está correta, vê se aquele crime realmente é típico, se tem provas robustas ali dentro, porque alguma coisa está acontecendo. Tem representação, condição de possibilidade da ação. Ou ele enxergou alguma coisa ali errada, tá? Dano, por exemplo. Ô, Rodrigo, olha que massa, o professor Jonathan falando aqui, ó, eu já apliquei essa... Desculpa. Olha o professor Jonathan falando aqui, eu já apliquei essa estratégia que aprendi com o João Ricardo Batista. Tô assim, ó, achando o máximo a galera incomodada aqui, ó. Isso aqui é pra você sair incomodado, pra você sair daqui estudando, maluco pra arrebentar no juizado. Show de bola. Ó, então, aí, o que eu queria falar pra você? Toma outro cuidado, você tem que tomar um cuidado, tá? Pelo menos saber como funciona no juizado. Por quê? A audiência no juizado, ela é una, era pra ser. Se o juiz virar no meio da audiência e falar o seguinte, olha, agora que não aceitou a transação penal, nós vamos para a instrução processual, o promotor oferece a denúncia. E o promotor falar, excelência, eu não estou pronto, ele vai ter que oferecer, porque é assim que manda a lei. Ele ofereceu a denúncia, você vai ter que apresentar a resposta à acusação. Aí você vai falar o seguinte, tá, mas e a minha testemunha? Amigo, se você não levou a tua testemunha, vai ficar sem ouvir. Por quê? Porque a lei fala que aberta a audiência vai ser dada a palavra ao defensor para responder a acusação, após o juiz vai receber ou não a denúncia, havendo recebimento, serão ouvidas as testemunhas. Lembra, juizado não tem muita formalidade. Rodrigo, acontece isso na prática? É difícil. O juiz normalmente ele cinde essa audiência. Ele faz uma audiência de proposta de transação penal e uma audiência de instrução. Mas o que eu já vi na prática
na audiência de proposta de transação, caso você não aceite, você tem que apresentar a resposta à acusação ali, na hora, de bate e pronto, tá? Porque o promotor vai oferecer a denúncia. Tem muito juiz que gosta de trabalhar assim. Bom, não aceitou a transação? Não. Doutor, sua denúncia está nos autos. Ok. Doutor, sua resposta à acusação. Faça agora. Aí você vai falar, excelência, mas eu ainda não sei quem são a testemunha. Imagina teu cliente vendo isso. Então já conversa antes. Já pega Leva já olha pronto. se tem alguma coisa. Pode falar, gente. A gente está com um delay aqui, eu estou no interior do Mato Grosso do Sul, eu estava tentando, aí eu acabo interrompendo o Rodrigo, né? Não é minha ideia. Na verdade, eu estou falando assim, leva pronto. O advogado que é estrategista, ele já pensa nessa possibilidade. Ele pensa, primeiro, transação penal com o Ministério Público. Pergunta interessante aqui, eu posso apresentar uma petição por escrito para condicionar um novo horizonte, para dar uma contraproposta? Peraí, pessoal, já viu negociação como que é? Negociação com o cliente, um bom contrato, você vai chegar e vai mandar por escrito para o cliente, olha, eu acho que essa aqui é uma contraproposta. Não, negociação é tete-tete, é na frente, é olho no olho, você viu a reação do outro, você dá uma contraproposta, ele abaixou a cabeça, ou ele se sentiu nervoso, é você gerenciando as emoções. Então, transação penal, o nome diz, é você transacionando, é você sendo um bom negociador. Agora, bota um frouxo de alguém na minha frente e bota o João Ricardo para negociar, pra você ver... Eu vou engolir a pessoa. Então, no final das contas, advogado, seja um bom negociador estrategista. Vá preparado para transação penal. Se não tiver transação penal, não tiver negócio na transação penal, vá preparado para fazer resposta à acusação. E vá preparado com testemunhas e para pedir a melhor condição para suspensão condicional do processo. O que eu vejo advogado bobeando? Eles vão chegar ali, eles vão achar que vão pedir prazo para apresentar a resposta à acusação. Resolve a vida do seu cliente, é uma audiência a menos que você vai fazer. Vai preparado. E o juizado especial criminal é um procedimento célere e oral. O promotor chegou e falou assim, eu não estou pronto para apresentar a denúncia. Será que você, advogado, poderia não estar pronto para apresentar a sua resposta à acusação oral se ele te intimar na hora? Ou seus memoriais no juizado de forma oral? Entendeu? A mesma obrigação que sopesa contra você está nas costas do Ministério Público também. Agora, se ele não estiver pronto para fazer a acusação, a denúncia dele ali oralmente, o que você, advogado, vai pedir? Anota isso, anota, tá? Você vai pedir, doutor, considerando que não há previsão na Lei 9.099 para abertura de prazo para denúncia, ela deve ser feita oral, quem sabe o senhor podia repensar as condições da transação penal que o senhor não fechou comigo em instantes. Olha só que sacada. É possível você, quem sabe, rever aquela transação penal não fechada, não celebrada com o Ministério Público. Às vezes ele, entre apresentar uma denúncia ruim e entre flexibilizar a transação penal, ele pode flexibilizar a transação para você dentro dos termos que você propôs. Show. Aí a Débora até falou aqui, ó, na minha comarca, a proposta de transação é oferecida antes do oferecimento. Ela é sempre oferecida antes, tá? O juiz normalmente vai ter essa cisão, tá? Vai ter audiência de instrução, audiência preliminar. O que eu estou dizendo é, como não tem uma formalidade, não tem um prazo, eles não colocam nada, o juiz pode te intimar ali na hora. Falar, olha, você está cientificado, a audiência vai acontecer na sequência. Claro que você, advogado, se não estiver preparado, tem que ter o seu somebody law. Vai falar, excelência, eu preciso de um prazo de pelo menos 5 dias para poder conversar com o meu cliente, reunir testemunhas e aí por diante, tá? Mas normalmente, aqui pelo menos onde eu atuo, ou nas comarcas que eu atuei, junto com a proposta de transação, o promotor já anexava no processo a denúncia dele. Então tinha lá a denúncia pronta e a transação, até para forçar o acordo na transação, que era a intenção deles. Então ele já colocava a denúncia dele lá cheia de crimes ali dentro. O que pode acontecer, ó, te cientifico, a data da audiência a audiência vai acontecer hoje mesmo, aproveitando que todo mundo está aqui. Óbvio que você, advogado, pode ter esse jogo de cintura e falar, excelência, não pode acontecer no mesmo dia, eu preciso de um prazo para apresentar minhas testemunhas, mas da mesma forma que você pode ser pego de calça curta ali, o Ministério Público também. Vou puxar um pouquinho para minha sardinha para o meu lado agora, depois eu jogo uma de Júlio para o João aí poder falar. Escolhi uma pergunta aqui do comentário agora, que foi: medida protetiva fixada, ameaça, casal reataram. O que alegar na defesa do acusado? Essa é a melhor dos mundos, tá? Por quê? Se você está antes do recebimento da denúncia, então presta atenção, não é do oferecimento, é do recebimento, tá? O promotor pode ter oferecido a denúncia. Se o juiz ainda não recebeu ela, você pode entrar com um pedido, e aí eu sempre aconselho a você advogar pela vítima nesses casos, porque é muito mais eficaz. Você entra representando a vítima, fazendo um pedido de retratação para que seja designada a audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha, para que você possa
para que ela possa, na frente do juiz, retratar daquela queixa que ela fez, não uma queixa, né? Daquela denúncia que ela fez do crime de ameaça. Por quê? Ameaça é um dos poucos crimes que você vai achar que depende de representação e que está dentro da Lei Maria da Penha, que pode acontecer em Lei Maria da Penha. Então, é um dos poucos crimes que tem audiência de retratação do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, esse é o primeiro ponto. Se não recebeu ainda, dá para resolver assim. Ela vai, retrata da ameaça, eu não quero continuar com este processo, ótimo, passa a régua, processo acabou. Como que eu consigo parar a medida protetiva? Simples, você vai pegar uma declaração dela, de novo, você vai atuar por ela, e vai peticionar para o juiz que decretou a medida protetiva, falando: Excelência, eu não preciso mais da medida protetiva, não tem mais necessidade, nós reatamos, eu estou bem, quero que seja revogada essa medida protetiva. A vítima escolhe se a medida protetiva continua ou não, tá? Não é o Estado que vai escolher. Ah, eu quero dar proteção para essa mulher, ela não pode mais chegar próxima. Ela vai fazer um peticionamento falando: eu não quero mais a medida protetiva. Claro que o juiz pode dar uma loucura nele e quero manter. Quero marcar uma audiência para ouvir essa vítima para ver se é verdade isso mesmo. Isso acontece, tá? Porque medida protetiva não tem muito um rito, não tem muito uma passagem ali. Então, isso pode acontecer. Beleza, processo recebeu a denúncia. O que eu faço, Rodrigo? Não tem mais como. Tem várias formas ainda. Primeira delas, a vítima pode ter denunciado uma ameaça, mas pode não ter se sentido intimidada. Ela pode não ter sentido medo. E ela pode falar isso na audiência, tá? Ela pode chegar lá e falar: olha, Excelência, o fato aconteceu, ele realmente falou que ia me matar, porém, eu não senti medo nenhum dele, eu não tenho medo dele. Essa ameaça, para mim, foi inócua. Eu não representou nada para mim. Foi como uma briga comum que a gente tem sempre. Ele só se exaltou um pouco nas palavras, mas eu sei que ele nunca ia fazer isso, eu não tive medo dessa conduta. Não tem como continuar o processo. A ameaça acaba por aí. Outra forma, a vítima ficar em silêncio. Se a vítima ficar em silêncio no processo, e ela pode ficar no processo de violência doméstica em silêncio, pelo menos esse é um enunciado do Fonavid, tá? Vai dar uma briguinha isso aí, mas enfim, ela pode ficar, vou te dar 2 motivos pelo qual ela pode ficar. O primeiro é esse, enunciado 50 do Fonavid, vai falar que ela pode ficar em silêncio. Não tem como aferir se essa vítima sentiu medo ou se ela não sentiu medo. Como não tem como aferir isso, o processo acabou. Porque eu não posso usar a prova exclusiva do inquérito e ela não deu depoimento. Tá, não aceito o enunciado 50 do Fonavid. O que pode acontecer nessa audiência? De novo, o advogado representante da vítima, não você pelo réu. Se você estiver pelo réu, você não pode falar em nome da vítima. Você não pode interferir ali. Você tem que estar atuando por ela. Se pediu o enunciado 50 do Fonavid, o juiz falou: não, doutor, aqui ela tem que falar. Você fala: Excelência, então invocando o princípio da não autoincriminação, a vítima não quer dar o depoimento dela, ela não vai dar o depoimento dela, tendo em vista que o depoimento dela, neste momento, pode implicar em um cometimento de crime. Por que isso vai acontecer? E aí, ali como você não tem tanto a perder naquele caso que está ali, você pode explicar: Excelência, a vítima vai mudar a versão dela, eu já conversei com ela, ela vai dizer que esse fato não ocorreu. Como ela vai dizer que esse fato não ocorreu e esse fato está contrário ao que estava no inquérito, se ela fizer isso, ela comete um crime de falso testemunho. Por conta disso, em tese, né? Por conta disso, ou então de denunciação caluniosa, dependendo ali de como o juiz ou o promotor encarar. Por conta disso, invocando o princípio da não autoincriminação, ela não vai prestar o depoimento dela. E aí, tudo bem. Uma das duas coisas o juiz vai ter que aceitar, tá? Se ele não aceitar de forma nenhuma, você vai falar: Excelência, então eu vou pedir para que essa audiência seja designada por uma outra data, para que ela não tenha que se expor agora, e a gente vai fazer um pedido para o tribunal para que ele autorize, então, ela permanecer em silêncio. Você tem várias e várias decisões nesse sentido da CPI, tá? Que ela não precisaria falar. Existem outros fatos que dá para falar que ela não precisa falar? Existem. Várias outras argumentações possíveis aqui. Mas a gente não precisa entrar porque essas já resolvem o problema. Ô, Rodrigo, tem um detalhezinho que eu quero pontuar, o seguinte aqui com o pessoal. Muita gente confunde o momento, até que momento pode se dar a retratação e como é o requisito de possibilidade da representação. Primeira coisa, a ameaça requer necessariamente, como condição de prosseguibilidade para que haja o prosseguimento da ação, uma representação. Representação não precisa ser formal, não precisa ter um termo de representação, embora muitas vezes haja. E aí, primeira coisa, tem termo de representação? Verifica se está assinado. Se realmente foi a vítima que assinou, tá? E se aquele depoimento foi prestado decentemente. Se não tiver uma representação formalizada, você vai verificar se em outro momento do processo até ali,
houve uma manifestação expressa e inequívoca pelo prosseguimento da ação, ou seja, porque ela se manifestando no sentido de querer que o Estado persiga ele criminalmente, que processe ele, tá? Para além disso, a retratação, ela não precisa de grandes formalidades, exceto em casos excepcionais onde o juiz marca, né, ele quer ouvir, ele vê mesmo se essa vítima não está sendo coagida. Então, geralmente, essa retratação, ela é feita a partir de uma audiência desse tipo, na frente do juiz, pode ser acompanhado por advogado, não vai ser você que é advogado da outra parte, né? E esse procedimento de retratação ele é feito antes do recebimento. Então, a gente tem oferecimento e recebimento. Na prática, o oferecimento é a denúncia acostado no processo, seu cliente vai ser intimado para apresentar a resposta à acusação. Né? Então, assim, dê uma olhada no momento onde o juiz recebe a denúncia. Se não recebeu, ainda há momento hábil para você buscar essa retratação. Para você, para a vítima buscar essa retratação. Show de bola. Pessoal, só para esclarecer aqui, eu estou com medo de o que eu falei do juizado ser mal interpretado ali. Existe dentro do juizado vários princípios, tá? O que eu estou dizendo é, se o juiz fizer isso no juizado, de marcar uma audiência só, com todos os atos para acontecer na sequência, você tem alternativas para fazer ali. Eu já fiz isso na prática? Já. Quando? Quando era interessante para o réu que a sentença fosse prolatada de maneira rápida. Não dava para fazer transação, não dava para fazer suspensão condicional do processo, o promotor queria oferecer a denúncia, ele não ia não oferecer a denúncia, porém, a juíza, nesses casos específicos, absolve. Então, como a gente já sabia disso, para não ter que marcar vários dias, esse é um exemplo, tá? A gente fez tudo numa audiência só, beleza? Mas, entenda que tem previsão para acontecer 2 audiências ali. O princípio é que ela seja una, dentro do juizado. Mas nessa parte de transação, suspensão e tudo mais, tem previsão para que o réu seja citado. Óbvio, tem que respeitar o momento de citação do réu. O que eu estou te dizendo é que o juizado não tem formalidade, beleza? A pergunta da Melina, João, é sobre júri. Se você não está vendo ela, eu vou falar para você. Em alegação final no júri, posso alegar nulidade da audiência de instrução e julgamento pelo fato do outro corréu estar sem defensor presente? Muito interessante esse caso, né? Olha que interessante, olha que interessante. A gente precisa de um interesse em agir. Então, antes de mais nada, eu peço para que você se atente ao caso e verifique se, nesse caso, a falta de defensor da parte contrária trouxe algum prejuízo para o seu cliente. Então, é mais viável um pedido nesse sentido. Mas, eu acho que você, advogado, tem que verificar o seguinte. Qual que é a possibilidade de êxito do juiz reconhecer uma nulidade que aconteceu dentro de uma audiência que ele presidia? Para mim, nula. Ele vai falar que não aconteceu. Então, primeira coisa, quem é aluno nosso que não na prática já sabe que você, advogado, pode e tem o dever de registrar as ocorrências, então seja por ata, registro audiovisual, vai registrar, faça um pedido ao juízo por mera formalidade e busque isso em HC se você conseguir mostrar interesse de agir prejuízo para o seu cliente. Eu também penso assim, João. Eu acho que o mais correto seria você conversar com o advogado que vai atuar pelo corréu para que ele demonstre. E aí é muito fácil. Tá? O corréu consegue demonstrar o prejuízo dele. Olha, eu acabei de entrar no caso, não tinha advogado representando o fulano de tal. Eu já até contei um caso que eu fiz, tá? Acho que é até legal trazer ele aqui para vocês. Foi um dos casos que o tribunal reconheceu. Como é que ele reconheceu? Que o réu estava indefeso. E eu que defendi ele. Olha que interessante. Por quê? Eram 2 réus. O réu, ele era revel. Ele não deu versão no processo. E o outro réu, o corréu, falava, foi o A. Tá? O A era revel. O corréu falava, foi o A. E o A não falava nada. Simplesmente não deu nenhuma manifestação dentro do processo. Eu fiz a defesa pelos 2. Beleza. O advogado chegou depois da audiência, acho que foi até depois da alegação final apresentada, fez um pedido para o juiz falando, olha, esse réu está indefeso. Porque como esse réu, como o B, acusou o A, não poderia ter acontecido isso. O defensor não pode defender os 2 porque tem conflito de interesses. O juiz falou, não tem conflito de interesse porque o réu A não deu versão dentro do processo. Então ele poderia confessar, por exemplo, o delito. Ele pode falar, fui eu. E aí não teria conflito de interesse nenhum. E ele subiu isso para o tribunal, o advogado. E no tribunal ele conseguiu o reconhecimento desse réu estar indefeso em audiência. Porque o tribunal entendeu que mesmo o réu não falando, não poderia presumir que ele confessaria ou não. Então eu não poderia atender os 2. A partir disso, nunca mais eu fiz defesa por 2. Eu falo, ó, esse aqui ficou em silêncio, esse acusou esse, tem conflito de defesa, eu não vou atender mais ninguém, não vou fazer mais pelos 2, não. Mas enfim, esse é um exemplo que vocês podem entender.
E olha que legal, né? Seja o seu exemplo, que envolve mais de um defensor, né? Um defensor público e um advogado. Seja no exemplo da doutora Melina, que necessitaria de mais um advogado. Eu sou desses que eu bato e rebato na tecla da advocacia colaborativa. A advocacia colaborativa não é aquele network de ficar tomando cafezinho com o outro e tentando só se beneficiar da carreira, da história do outro colega, não. Na comunidade criminal na prática, nós temos um encontro semanal, que é a sala criminal, a sala secreta, onde a gente troca informações entre nós advogados. Agora, imagina só. Digamos que você está na sala secreta ou no grupo do WhatsApp nosso da comunidade criminal na prática. Está com uma situação dessa. Verifica qual que é o advogado dentro da sua região. Você não pode advogar pelas duas partes, mas você pode muito bem pedir para um colega constituir-se como advogado para o cliente indefeso e, às vezes, consegue a nulidade daquela audiência que não foi favorável ao seu cliente, né? Sabe aquela troca de favores? Uma mão sempre vai lavar a outra e as duas vão lavar a cara. E você vai ter que acordar uma hora para sacar que um tem que ajudar o outro. Quando todo mundo se ajuda, você começa a entender que lucro nem sempre tem a ver com dinheiro. As minhas parcerias, elas são muito assim. Eu começo parcerias com advogados e eu não ganho quase nada. A gente não ganha dinheiro no começo, mas a gente faz 1, 2, 3 júris, daqui a pouco a gente está conhecido como os caras do júri da cidade. E aí eu tô aqui, ó, eu me arrepio fácil, eu fico assim, eu sou muito emotivo. Eu tô aqui em Vinhema, já tô no 7º júri com a doutora Daniela, porque começamos assim, ganhando um pouquinho no primeiro, e aqui na cidade não tem quem é conhecido aqui na cidade que faça júri como eu e ela. Então a ideia é, juntos a gente vai muito mais longe, anota isso, tá? Lucro nem sempre tem a ver com dinheiro. Na maioria das vezes, não. João, vou pegar tem duas continuações do que a gente estava falando aqui, eu vou puxar porque o bate-papo vai ficar legal. Olha aqui, ó, o advogado do acusado pode pedir pela ordem e solicitar que o magistrado informe sobre a possibilidade de silêncio da vítima. Isso aconteceu recentemente, tá, na audiência aqui, e foi engraçado, porque foi o outro defensor, não fui eu, o outro defensor que trabalha comigo. Ele como defensor, uma defensora da mulher, então 2 defensores colegas aqui atuando, o promotor e a juíza. Ficam 4 partes, é um pouquinho diferente a audiência da violência doméstica aqui em Campo Grande. Ficam 4 pessoas na sala, 2 pela vítima. Sim, um pelo Estado, um pela vítima, um pelo réu e o juiz, tá? Seria mais ou menos isso aí, entenda como você quiser a formação. Mas o que foi interessante? O defensor falou isso. Excelência, ela poderia ficar em silêncio, ter anunciado, e a defensora da mulher brigou na audiência por conta disso. Falou, não, doutor, o senhor não pode orientar a minha assistida. O senhor tem que falar para o seu cliente. E no final, o entendimento foi esse, tá? Eu acho muito difícil você pedir uma palavra pela ordem para poder garantir um direito que não é do seu cliente. Você está tentando fazer uma advocacia ali pelo outro. Tudo bem, você pode falar excelência pela ordem. Por uma questão de evitar uma nulidade futura, uma nulidade absoluta. Queria que fosse informada a vítima que ela tem o direito ao silêncio. Qual que é o problema todo? Isso não é um direito dela. Ainda não está na lei um direito específico dela de poder ficar em silêncio. Eu acredito que daqui a pouco vai entrar, mas ainda não está. É um enunciado do FONAGE, é uma construção teórica. Então, é difícil você falar que isso é um direito. Agora, pensa o oposto. Um réu que não é orientado direito ao silêncio. O promotor poderia falar excelência pela ordem. A senhora não advertiu o réu que ele pode ficar em silêncio. Isso pode dar uma nulidade futura. Isso pode acontecer? Isso pode. Primeiro, porque beneficia o réu. Segundo, porque o Ministério Público vai fazer o papel de fiscal da lei ali, né? Agora, como advogado, eu acho muito difícil você conseguir. Claro, dependendo da abertura que você está ali na audiência, do magistrado, dependendo da situação, isso é muito válido e pode dar muito certo. Tá? Você está no momento em que a vítima já falou que eu não queria depor, eu não quero fazer, eu não queria falar agora aqui na audiência. Você vê, excelência, eu tenho uma sugestão aqui. Olha, o enunciado 50 do Fonavide fala que a vítima pode permanecer em silêncio. Como defesa do réu, eu não vou levantar nenhuma nulidade. Se o promotor concordar, ela poderia fazer isso. Falar, olha, eu quero manifestar meu direito de permanecer em silêncio. O promotor aceita ou faz as perguntas que ela quiser, ela continua dizendo isso. E a gente encerra a audiência por aqui. Se você sentir abertura, putz, é uma estratégia super legal. Mas, em tese, se a audiência estiver acalorada, você vai arrumar rolo. Rodrigo, eu tenho 2 coisas para falar sobre isso, tá? Anota aí no caderninho da estratégia, porque você vai ter que ter caderninho da estratégia daqui para frente se você acompanha o Clube Criminal e Criminal na Prática. Seguinte, primeira coisa, não tem como as pessoas desouvirem ou desverem o que elas já viram e ouviram. Então, o que você vai buscar? Com toda elegância, mostrar para o magistrado que você também é um fiscal do procedimento. Você está ali garantindo que tudo aconteça dentro da normalidade legal, do ato. Então, primeiro, então, assim, primeira coisa, não tem como eles desouvirem o que foi falado. O que você vai buscar? Falar. Quando que o advogado tem direito de falar? A todo momento, quando ele invocar o pela ordem. E eu já vi vídeo recente aqui, se não me engano, está no perfil do doutor Écio Quaresma.
um juiz falando que o pela ordem é uma invencionice para advogados inconvenientes incomodarem a audiência. E aí você, advogado, que conhece as suas prerrogativas, que sabe de cor a Lei 8906, em especial o artigo 7º, vai saber que na Lei 8906, artigo 7º, inciso 10, vai estar lá que você, advogado, pode invocar o pela ordem. Não é invencionice, é previsão de lei federal. E você, advogado, vai meter com toda a educação, pela ordem, excelência, e vai falar o que você quer falar. Silêncio da vítima, o que quer que seja. Buscando sempre mostrar para ele que você está zelando pela legalidade do ato. Ah, negou, não autorizou, o pela ordem ele tem que autorizar. A vítima ouviu aquilo, está ouvido, não tem como desouvir. Então, as duas coisas que eu tenho para te dizer é isso. Saiba se utilizar das suas prerrogativas, em especial a do artigo 7º, inciso 10 da Lei 8906, e, para além disso, mostre as suas razões naquele momento, no sentido de passar o recado que você já quer passar, ainda que você não fale diretamente para a vítima. Você vai falar para o promotor, para o juiz, olha, como bem sabemos, como o Rodrigo explicou aí, e a vítima vai ouvir aquilo e vai entender. E a palavra é pela ordem, está escrito aqui no estatuto. Ó. Vou mostrar para vocês. Usar da palavra pela ordem. Claro que se o magistrado souber o estatuto aqui for esperto, naquele caso que você falou, João, pelo que eu entendi, ele não queria deixar que acontecesse o reconhecimento do cliente dele ali, porque o promotor falou, você conhece essa pessoa? Tá, opa, existe uma nulidade. Excelência, pela ordem, é uma nulidade isso. Ele não pode fazer um reconhecimento desse, um reconhecimento desse aconteceu ao arrepio da lei. Aqui fala que você pode usar o pela ordem mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos. Não é um direito ali, mas da mesma forma que você pode falar, excelência, pela ordem, gostaria do indeferimento dessa pergunta. Você pode fazer isso. E aconteceu, eu acho que o que aconteceu ali foi justamente o que o João falou. O advogado acabou não dizendo o que ele queria. E aí o magistrado achou que ele queria interromper por outro motivo. Eu também não sei qual foi, porque não deu para entender, mas eu acho que era isso. Perguntar para a vítima, fulano, você reconhece o fulano está excelência pela ordem? Eu vou pedir o indeferimento dessa pergunta, tendo em vista que não há previsão legal para o reconhecimento ser feito dessa forma. Se for feito um reconhecimento, tem que ser nos rigores da lei, sob pena de nulidade futura. Você já falou tudo o que você queria. Excelência, pela ordem. Se você der esse tempo e não falar o que você quer, o magistrado vai poder te barrar, porque ele não sabe o que você quer falar. Às vezes por medo até. Mas enfim, vamos lá. E aí, tá totalmente correto, tá? Você pode usar o pela ordem para falar, excelência, pela ordem, essa pergunta não pode ser feita. Excelência, pela ordem, isso que o promotor quer fazer é ilegal. Excelência, pela ordem, o promotor está perguntando o que a testemunha acha, impressão pessoal não pode ocorrer dentro da audiência. O que o magistrado vai ter que fazer? Você fez um requerimento para interromper uma pergunta do promotor. O magistrado vai ter que dar uma decisão. Ele vai ter que falar, excelência, mantenha a pergunta do promotor. Aí você pode berrar, gritar, não vai adiantar. O que dá para fazer? Ou o que o advogado fez de abandonar o processo, você corre um risco muito grande de tomar uma multa e ter que ficar discutindo essa multa, ou você pode utilizar dessa nulidade lá na frente para parar todo o processo, porque o processo volte para aquele ato. Cara, não tem nada mais corretivo, nada mais instrutivo, nada mais, vou falar assim, que mude a opinião de um magistrado do que ele tomar uma nulidade. O magistrado toma uma nulidade no meio da sentença. Por conta disso, nossa, você já está no paraíso com ele lá e ele nunca mais vai fazer um ato desse, pode ter certeza. Ou pelo menos a tendência é que não faça, né? Tem gente para todo tipo. Mas vamos lá. João, olha que legal isso aqui, ó. A família do réu gravou clandestinamente a testemunha, falando que o réu não teria sido o autor do crime. Além do áudio que será colocado no plenário, como a defesa poderia trabalhar melhor essa situação? Aqui abre várias linhas de raciocínio aí. Vamos lá. Primeira coisa. A prova ilícita em favor do réu, plenamente autorizável dentro do judiciário. Aí você tem que saber qual que é o seu juiz. O destinatário da prova é sempre o juiz. Você está na primeira fase ou na segunda fase? Na segunda fase, está falando de plenário. Tá? O jurado em si, ele quer buscar a verdade. Eu falo isso sempre, a gente fala mais nos bastidores, mas no final das contas, eu não estou falando só do jurado, não, do ser humano. O ser humano, ele gosta, quando numa investigação criminal, num seriado criminal, ele não gosta daquele treco chato, ó, folha tal falava isso, folha tal falava aquilo. Imagina que você está apresentando uma investigação criminal que você, defesa, fez para o jurado, ou para a sociedade, ou para qualquer pessoa. Você tem que mostrar, eu busquei tal coisa. Eu escrafuncei a verdade, ainda que, se necessário, gravar ilicitamente. Porque a verdade, ela rompe qualquer barreira processual, ela rompe as portas da ilegalidade, da mentira ministerial que vem aqui até hoje. Então, assim, imagina você, advogado, falando que você fez de tudo.
inclusive coisas que o judiciário não deixa fazer. Mas pela verdade, em nome da verdade e para buscar a verdade, você veio com a verdade estampada aqui, ó, mostrando para o jurado. O jurado vai se esquentar com prova em vista, gravado ilegalmente. É você mostrando que ninguém do judiciário fez o que deveria ser feito, que é buscar a verdade e estampar a verdade para o jurado. Então eu acho que você tem que se utilizar de estratégia e saber apresentar de uma maneira inteligente. Se você apresenta com medo, tô aqui com medo porque foi gravado clandestinamente, peraí. A verdade liberta. Eu sempre falo isso. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta até do seu clandestinamente. Para buscar a verdade, você pode ter certeza disso. O jurado vai querer te aplaudir. Ele vai querer te aplaudir. Peraí, o judiciário, com todo o aparato, Ministério Público, investigação criminal, delegacia de polícia civil, viatura, perícia, não fez o que o advogado fez. Quer fazer o que tinha que ser feito, buscar a verdade de todas as formas. Então, assim, advogado, se você é esse medíocre, que eu digo assim, médio, aí você está fadado, você está sucumbido, fadado ao fracasso. A ideia é ir além, fazer o que ninguém faz. E se for necessário, dentro desses moldes aí, apresentar uma gravação dessa, na busca pela verdade, que apresente. Que apresente. Show. Vou dar algumas ponderações sobre isso. Primeira delas, tá? Pelo escrito aqui, acho que é Daniel, né? Acho que é Daniel Lopes, beleza. Pelo escrito aqui, Daniel, parece que você quer apresentar isso no plenário. Cuidado com o 479, tá? Você tem que juntar isso antes. Primeira dica, essa aqui vai pro caderninho, já estamos... Essa dica aqui vai ser fantástica para você, tá? Primeira coisa que você vai fazer é buscar um mecanismo tipo isso aqui. Não precisa ser esse mecanismo é pago, tá? Eu indico o Verifact porque é o único que eu sei que faz isso, mas tem vários sites, eu nunca pesquisei outro. Ele faz o registro de provas digitais. Por exemplo, conversa no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, vídeo no YouTube, blá, 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 várias coisas aqui. Você vai ver se isso aqui encaixa. Por que eu estou falando isso aqui? Esse Verifact, você vai dar uma credibilidade maior para a prova. Imagina você juntar um áudio de WhatsApp lá, que você não sabe quem está falando, não dá para saber se a parte contrária é realmente aquela testemunha ou não é. Então, o que você faz? Se você conseguiu gravar isso numa conversa de WhatsApp, se a gravação teve alguma filmagem, o dia, se tem alguma foto que as pessoas estavam reunidas naquele dia, tudo que puder comprovar que houve a fala daquela pessoa específica. Se ela falar o nome dela é importante, mas fazer a documentação da cadeia de custódia da prova. Como que aquele áudio foi conseguido, qual foi o celular que aquele áudio foi retirado, qual foi o dia daquela gravação. Lá nas informações... na meta tag chama, tá? Na meta tag do arquivo, ele grava, dependendo do celular, localidade. Então, por exemplo, olha, isso foi dentro da casa da testemunha. Como é que você faz isso? Pega a meta tag do arquivo, vai estar escrito, dependendo do celular, a localidade onde aquela gravação foi feita. A longitude, tudo bonitinho. E aí você toma o cuidado de ir lá no Google Maps, colocar essa longitude, latitude, mostrar onde que é o endereço, junta tudo isso no processo. Antes do 479. Dica 2. Você não vai juntar só esse áudio. Você vai juntar um monte de áudio. Por quê? O promotor, se ele ouvir que a testemunha falou isso, ele já vai chegar esperto na audiência. Então, eu tenho um detalhe para falar sobre isso. Beleza. Segunda dica aqui. Primeiro, cadeia de custódia de prova. Para poder dar uma segurança. O que o João falou é perfeito. O cara quer a verdade. Se você der uma segurança para ele, que aquele áudio foi gravado na longitude, latitude e tal, que representa a casa daquela testemunha, que representa um local onde uma outra foto foi tirada que estava todo mundo ali, ou que a própria testemunha falou que estava naquele local naquele dia. E assim vai. Ótimo. Beleza. Então, primeiro, é a segurança da prova para o jurado. Segundo, não deixar essa prova de bandeja para o Ministério Público ver que aquela prova é aquela prova. Lembra? Ah, Rodrigo, isso é sacanagem, isso não é lealdade processual. Claro que não. Eu estou juntando. A obrigação do Ministério Público é analisar todos os documentos do processo, independente de quantos tenham. Então, junta vários áudios. Inclusive, pode ser áudio de pessoas falando bem do seu cliente. Sem problema nenhum. Áudios abonatórios. Você pode passar um desse áudio lá no tribunal do júri, tá? São estratégias processuais. Próximo ponto, que é muito interessante. Arrolar essa testemunha para ser ouvida em plenário. Se você consegue uma segurança de que é ela quem está falando, a voz é muito próxima, muito semelhante, o jurado vai buscar entender isso. Você pergunta para essa testemunha, fulana de tal, no dia tal do tal, você se encontrou com a fulana de tal? Se ela falar sim, putz, seu áudio já está lindo, validado dentro do processo, com longitude, latitude, tudo bonitinho. Encontrou. A senhora falou para fulana de tal que o réu que está aqui não era o autor do crime? Não, eu não falei isso não. A senhora tem certeza?
Tenho certeza que eu não falei isso. E aí, a partir daqui, vai a estratégia processual. O João fala muito bem sobre isso. A primeira estratégia pode ser: Excelência, eu queria esclarecer a testemunha que existe uma gravação dela falando dentro do processo e neste momento ela fala que não é o réu. Isso pode ser muito bom, mas pode ser ruim, porque dá margem para a testemunha se explicar. Não, olha, eu falei isso porque eles estavam me impressionando. E aí ali eu quis agradar fulano de tal, por isso que eu falei isso. Então, talvez a melhor estratégia não seja essa, talvez seja, depende de você analisar. Qual que é a outra estratégia? Eu perguntei, ela falou que não. Perguntei se ela já falou isso, ela falou que não. Perfeito, ela é a única testemunha presencial do fato. Ótimo, deixo bonitinho assim, paradinho, vou lá pro meu plenário. Uma das coisas que eu vou falar na minha fala é: sabe a testemunha ocular do Ministério Público, que até agora ele está falando que é a pessoa íntegra, honesta, que nunca mentiu na vida dela, que é uma pessoa proba, que é a pessoa que é a prova dele está em cima desse pilar. Sabe essa pessoa? Vou passar um áudio para vocês ouvirem. E aí ela fala aquilo. Não dá mais para ela responder, não tem mais como ela seguir. Vai lá, João, dá suas considerações agora. Eu tô aqui me comichando aqui. Eu tô aqui igual quando o promotor começa a mentir no plenário e eu fico assim me segurando até chegar a minha vez. Eu já falei sobre isso, momento de contradizer promotor. Não vai ser aqui que a gente vai falar, porque senão a gente vai perder o foco. Duas coisas que eu tenho para falar para você. O Rodrigo falou, ele brilhou no comentário aqui, sobre esconder a prova. Tá? Então, essa geralmente é a regra. Você não vai dar de bandeja. Coloque de uma maneira que não fique tão evidente no 479, porque você vai ter que colocar no 479. Mas, aí tem uma sacada. Às vezes, dentro do processo, é importante mostrar a prova. Entregar de bandeja, João Ricardo, exatamente. Se você tem um álibi que é indefensável, e você mexe ele no 479 sozinho, só ele, para não ter como falar que não viu. Viu. Já teve situação de eu colocar uma petição no 479 com várias coisas e outra petição sozinha do 479, ainda havia tempo hábil. Saiba que você pode fazer quantos 479 você quiser, tá? Desde que tenha tempo hábil. E lembra que o 479 ele exige uma antecedência de 3 dias úteis, ou seja, você tem que protocolar um dia antes dos 3 dias úteis. Com ciência da parte contrária. Depois a gente faz uma live sobre isso, para a gente explicar como que se dá essa ciência, porque isso aqui tem muita estratégia também, tá? Ciência não é só publicação. Beleza. Eu coloco sozinho aquele álibi, aquela prova, aquele áudio que você está falando, sozinho. Aí o que vai acontecer? O promotor vai entrar com... A acusação vai entrar com pedidos para retirar, que a prova é ilícita, que a prova é clandestina, que isso, que aquilo. Imagina se isso acontece, se a acusação cai nessa casca de banana. Você chega para o jurado e fala assim, ó, a verdade foi juntada pela defesa. E o promotor fez de tudo para tirar. E aí você mostra todo, habeas corpus do promotor, requerimento para o juízo, você mostra de tudo, ele falando que a prova é ilícita. Imagina você mostrando para o jurado. A acusação quer de todo jeito esconder a verdade. E a verdade está aqui, a verdade ela rompe barreiras, ela abre portas, ela está aqui, ó, deflagrando os nossos ouvidos, entrando na nossa mente de forma inevitável. Vocês estão ouvindo a verdade que tantas vezes o Ministério Público tentou tirar a verdade do processo. Imagina esse tipo de argumento. Então, essa é a sacada. Para além disso, segunda dica. Os depoimentos no plenário, todos têm que ser gravados. Eles têm que ser gravados, os depoimentos. E você pode utilizar a gravação do plenário no próprio plenário. Já pensou nisso, nessa ideia? Olha o que o Rodrigo está falando aqui. Ouviu a pessoa, ela negou, mentiu descaradamente. E você tem um áudio dela falando outra coisa em contrário. Você pede pro cartório, dá 10 minutinhos para eles, claro, porque eles também são ser humano, e fala assim, ó, eu quero que pegue o depoimento da pessoa no minuto tal, porque você vai marcar o minuto. Ele vai falar, tá gravando, você marca a minutagem. Você tem que ter equipe para isso, porque eu tenho equipe para isso. Marcou a minutagem, fala, eu quero ouvir o depoimento dele hoje, no minuto tal. E se você não tiver esse tempo na hora, você vai ter o prazo de 1h30 para você buscar isso. Então você vai lá no cartório e pede a mídia. Enquanto o promotor está falando 1h30, alguém da sua equipe está lá buscando o minuto tal. Eu tenho equipe, eu falo, a equipe vai lá buscar o momento que ele falou tal coisa. Pega com o cartório o vídeo. Você vai usar o vídeo do próprio júri para comparar. O vídeo do júri que acabou de ser gravado. Fala assim, ó, vocês lembram, mas eu vou mostrar aqui de novo. Olha a testemunha, mentindo aqui. E aí você usa o vídeo do júri com a prova que você juntou antes, que mostra a contradição. Segunda dica, você pode utilizar o próprio vídeo do júri no júri. E olha que interessante, João. Você pode pedir lá na fase do 422 que as mídias, que os depoimentos que aconteçam durante o plenário sejam gravados.
coloca no seu requerimento. Talvez você precise usar isso. Se o magistrado falar, não, aqui na minha vara não grava depoimento não, doutor. Você fala, excelência, mas eu pedi, o senhor não negou, tá lá no 422. Ah, mas eu não vi isso. Aí, meu amigo, já não é culpa minha. Aí eu já estou em outro nível. Por que isso? Porque depois, talvez, o seu pedido de nulidade de um júri desse, se o resultado for ruim, fique muito interessante, tá? E aqui até ele falou, ó, sobre a gravação, o MP dispensou a testemunha no sumário da culpa, bem como na fase 422. Se ele não arrolou ela, é uma coisa. Tá? Se ele falou, olha, não vou arrolar a testemunha tal, isso é uma coisa. Se ele arrolou ela e dispensou posteriormente, dá uma olhada assim na sua peça do 422, você não colocou lá, arrola as mesmas testemunhas da acusação. Só que aí tem várias outras coisas para falar disso, uma delas é a cláusula de imprescindibilidade. Talvez a cláusula de imprescindibilidade fosse o melhor para você. Você rola essa testemunha com cláusula de imprescindibilidade. Se já passou o prazo, não tem muito o que fazer. Você vai preparar o depoimento dela lá em juízo, onde ela fala que foi o cara, que ela viu, que ela se contradiz, e mostra essa divergência lá no seu depoimento. Só cuidado com o 479. E até, João, alguém falou para a gente poder caminhar aqui para o final, é só mais essa pontuação. Alguém falou que durante o plenário do júri, o promotor foi na plateia, buscou um documento com a vítima e apresentou em plenário. Cara, olha que loucura. Isso é a proibição master do 479, é essa. Claro, o que você faz quando acontece isso? Você pode abandonar plenário? Pode, você vai levar multa. Mas é uma opção, tá? Você está pronto para tomar uma multa de 10 salários mínimos e brigar por isso? E isso vai acontecer? Errado ou não, isso vai acontecer. Você está preparado? Esse é um ponto. Segundo ponto, você constar naquele exato momento a nulidade, pedir para o magistrado não continuar a sessão plenária, tendo em vista que aquilo já contaminou todo o processo. Se o magistrado mandar continuar, você já tem uma nulidade ali dentro. Uma outra alternativa que você pode fazer, em vez de abandonar o plenário, é não falar nada durante sua fala. Você entra na frente do jurado e fala assim, ó, com essa prova eu não vou falar nada em plenário. Eu vou me reservar o direito de ficar em silêncio. E fica quieto. O que vai acontecer? Você não abandonou o processo, você ficou lá. Só que o juiz vai ter que declarar o réu indefeso. Declarando o réu indefeso, vai ter que ter novo júri. E talvez você possa ser multado, alguma coisa assim, ele possa entender que é uma má-fé. Mas abandono do processo não aconteceu, você ficou lá até o final. E aí você não vai poder ser advogado dele de novo, tá? Saca aí. Estratégias que tem que pensar em consequência. Todas vão ter. Rodrigo, tira as perguntas, fixa o meu comentário que eu botei agora aí, tira tudo, que eu quero só conversar com você que tá aqui, tá? Você viu o nível do debate? Essa é uma amostra grátis da sala secreta. É isso que a gente tem na sala secreta toda quarta-feira. Pegar caso real, discutir caso real e abrir a sua mente, explodir a sua cabeça. É isso que tem na sala secreta. Gostou? Entra nesse site que eu coloquei aqui, www.criminal na prática. Você vai ingressar na nossa comunidade e você vai começar a deixar de ser um incomodado que não faz nada para resolver a sua situação. Eu quero que você saia dessa live incomodado. Fala, peraí, minha advocacia tá boa mesmo? Será que minha advocacia ela tá do jeito que eu espero? Do jeito que os meus clientes esperam? É isso, eu quero que você saia com uma pulgona atrás da orelha, incomodado. Vai lá nessa comunidade criminal na prática, entra lá, um mêsinho, paga um mês, lá se você não gostar, você sai. Geralmente as pessoas pagam um mês e depois entram em contato com a equipe para comprar o anual, que é muito mais barato. Então, paga um mês, é um desafio que eu estou te fazendo. Vai lá, contrata um mês e participa de 4 salas secretas. Depois a gente conversa. Vai lá e participa de 4 salas secretas, que vai ter 4 semanas de sala secreta. Esse o meu desafio. Tá incomodado? Não fica sem fazer nada, não, porque como eu disse, o topo só tem lugar para poucas pessoas. Aí você vai escolher se você vai ficar no meio de uma comunidade criminal na prática desse nível de debate, ou se você vai ficar aí fazendo sempre as mesmas coisas, esperando sempre os mesmos resultados pífios, tá? Desculpa a minha empolgação, é que eu tô aqui numa sequência de júri, que eu tô só com um resultado positivo um atrás do outro, e eu quero que você tenha esse tipo de vitória e sucesso na sua carreira também, tá ok? Te espero dentro da comunidade criminal na prática, quarta-feira que vem, na sala secreta. Show de bola. Valeu, pessoal. Quem puder aí compartilhar, isso ajuda demais aqui no nosso Clube Criminal, tá? Vocês estão comparecendo sempre mais de 200 pessoas aqui nas nossas salas. Quero agradecer a presença de João Ricardo Batista hoje aqui comigo. A gente fez um formato diferente e agora eu quero saber de você que está aqui até o final. Vocês gostaram desse formato? Vocês querem que pelo menos um dia da semana a gente faça uma pergunta e resposta aqui para vocês poderem colocar um ou outro caso? Se vocês quiserem que a gente faça isso, a gente pode pensar, tá? Em colocar esse um dia, pelo menos, sem convidado, eu, o João, o Thiago aqui, a gente respondendo perguntas de vocês, tá? Se vocês
acharem legal, coloquem aí nos comentários pra gente se vocês gostam ou não desse formato. Ou se vocês preferem que tenha sempre um convidado aqui com a gente, beleza? Bom, isso aí que o João falou, tá? Fica o convite aqui para todo mundo. Amanhã, de novo, ao meio-dia, estamos aqui. Dr. Vinícius vai estar aqui para falar com a gente e falar um pouco sobre habeas corpus amanhã. Todo mundo